2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso de número 7. Quem achou comigo, diga amém. Diz assim a palavra do bom mestre. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra que não volta para ti vazia, antes cumpre aquilo que te apraz. Espírito Santo, fala conosco de uma forma especial e verdadeira. Que já não seja mais Tiago ministrando a tua palavra, mas que seja o teu divino Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, o Paracleto divino, e que ele possa ministrar ao coração da tua igreja, não aquilo que eles querem, sim aquilo que precisam da tua parte. Pois está escrito na tua palavra que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano, são as coisas que o Senhor já tem preparado para aqueles que te amam, porque o teu Espírito Santo todas as coisas esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Então vai esquadrinhando os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, falando através da tua palavra. É assim que eu te peço e já te agradeço. A igreja confirma comigo dizendo: sente, fique à vontade, preste bastante atenção, em nome de Jesus. Eu confesso que não serei enfadonho aos irmãos, mas espero que o Espírito Santo possa ser claro, conciso e direto com a igreja. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite, na verdade, é uma pergunta. E essa pergunta é: como defender meu ministério? Amém? Que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações a forma correta de defender o ministério que Deus tem nos confiado, a vocação que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Então peço que você preste bastante a sua atenção, seguindo a linha de pensamento que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. De todas as cartas de Paulo, a segunda carta à igreja de Corinto, ela é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ela é uma revelação de sentimentos, na verdade, os sentimentos mais íntimos e os motivos mais profundos ele tem para poder se abrir à igreja de Corinto. Ele vai abrir o seu coração, e abrir o seu coração à igreja de Corinto não foi uma tarefa fácil para o apóstolo. Ao contrário, foi uma tarefa muito desagradável, por causa da presença de alguns falsos mestres, alguns falsos apóstolos que viviam na época em que Paulo estava escrevendo esta carta. E estes falsos apóstolos, eles tentavam impor à igreja de Corinto, uma igreja que já havia recebido algumas instruções do apóstolo Paulo, eles tentavam impor a esta igreja a dúvida sobre o ministério do apostolado de Paulo, das grandezas que Deus havia fazendo no seu ministério, na sua vida. Eles tentavam menosprezar o ministério que Deus havia confiado ao apóstolo Paulo. Porém, o contexto bíblico histórico da vida do apóstolo Paulo se dá início no capítulo de número 7, versículo de número 58 da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58, a Bíblia é bem clara quando diz, e você pode avaliar no seu exemplar bíblico, a palavra do Senhor vai dizer que Estevão estava pregando na praça pública e entre eles se levantou uma contenda. Falsos foram levantados contra a vida de Estevão e muitos o apontavam, o chamando de herege, o chamando de falso profeta, o chamando de falso pregador. Mas mesmo assim, Estevão continuava pregando e eles se levantaram, os falsos dentre o povo, com uma pedra, cada um em sua mão, para matar e exterminar o primeiro apóstolo de Jesus Cristo, também exercendo a função de evangelista na praça pública. O povo se levanta para matar Estevão, e quando Estevão está ali já debruçado sobre o chão, a palavra do Senhor é específica no capítulo 7, versículo 58, que ele se debruça, ele morre, ele cai
tendo a visão de Cristo, estando assentado à direita de Deus Pai, ele cai debruçado sobre os pés de um homem, de um jovem chamado Saulo. E é aí que a Bíblia começa falando deste homem. Esta é a primeira aparição de Saulo na Bíblia Sagrada. No capítulo de número 8, versículo 1, o texto diz que Paulo, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo e ele havia financiado a morte de Estevão. Ele havia financiado a morte de Estevão e ele estava ali para ver o que realmente iria acontecer. E não só isso, e não só a morte de Estevão foi financiada pelo Império Romano e Paulo executando as ordens do Império Romano, como também Paulo ou Saulo entrava dentro das casas dos cristãos e os arrancavam de dentro da sua própria casa. E Saulo entrava dentro das sinagogas e arrancava o povo de dentro das sinagogas, o povo que estava adorando, o povo que estava glorificando, o povo que estava fazendo a obra. Paulo era conhecedor da Torá, Paulo era conhecedor do Pentateuco, Paulo era conhecedor das leis de Deus, mas ele consentia na morte dos cristãos. Apesar de conhecer as leis, ele estava julgando, ele estava perseguindo a igreja pelo que ele achava ser o correto. Ele não conhecia Jesus Cristo, ele não acreditava no ministério de Jesus Cristo, ele não acreditava nos milagres que eram feitos através do nome de Jesus Cristo. Só que no capítulo de número 9, é aí que a história começa a melhorar. Todo o desfecho do ministério de Paulo começa a se abrir diante dos seus olhos, quando no capítulo 9, versículo de número 1, ele vai até o sumo sacerdote, e quando ele chega diante do sumo sacerdote, ele vai pedir cartas para Damasco, porque os cristãos que estavam sendo tirados de dentro de casa, os que estavam sendo tirados de dentro da sinagoga, os que estavam sendo tirados do meio da praça pública e estavam sendo martirizados, estavam sendo apedrejados, estavam sendo mortos, eles foram tomados, eles foram perseguidos, e agora os que sobraram estão fugindo para Damasco. E Saulo, tendo a estratégia, ele pede carta para lá também. Só que no meio do caminho, antes de chegar na cidade de Damasco, um encontro maravilhoso vai acontecer. E que encontro é esse? Saulo estava perseguindo os cristãos, Saulo estava perseguindo a igreja de Deus. Só que no meio do caminho aparece um resplendor de luz. Capítulo 9, versículo 3. Um resplendor de luz aparece no céu. E meu irmão, eu não sei você, eu particularmente nunca vi isso acontecer. Eu já vi refletor no meio da rua iluminar a rua. Eu já vi lâmpada iluminar casas, iluminar ruas, iluminar o terraço da sua casa, a varanda da sua casa, a área de lazer da sua casa. A lâmpada, ela é feita para iluminar o ambiente. Eu nunca vi resplendor de luz falar, mas naquele dia o resplendor de luz, ele não só iluminava, como também falava. E o resplendor estava dizendo assim para aquele que estava perseguindo a igreja: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ele não falou porque tu persegue a minha igreja, não. Ele disse porque tu me persegue, porque Cristo apareceu no resplendor de luz e faz essa pergunta para ele: porque tu me persegue? Porque ele não diz porque tu está perseguindo a igreja, porque isso é muito simples. O diabo se esqueceu, usando a vida de Saulo, que quando ele persegue o pastor da igreja, que quando ele persegue a pastora da igreja, que quando ele persegue o ministério Efraim Renovada, que quando ele persegue alguém que está fazendo a obra de Deus, que quando ele persegue qualquer tipo de ministério que seja, ele não está perseguindo a igreja, ele não está perseguindo o pastor, ele não está perseguindo a pastora, ele está perseguindo o próprio Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitado. Então não te preocupa, quando alguém fala de você, ele não está falando de você, ele está falando do Jesus que habita dentro do teu coração. Quando alguém está te perseguindo, se lembre, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo a Jesus que anda com você. É isso mesmo, a comunhão que você tem com Deus é tão grande que você e ele se tornaram um só. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, ele diz: já não
sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive dentro de mim. Se você está sendo perseguido, agradeça. Se você está sendo criticado, agradeça. Se alguém não gosta de você, dê glória a Deus, dê aleluia, agradeça por isso. Significa que você está trilhando no caminho certo, fazendo o que é certo. Agora, se não se levantasse, se ninguém te perseguisse, se ninguém te criticasse, aí sim você estava fazendo alguma coisa errada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: deixa perseguirem, deixem humilharem. Existe uma promessa sobre a igreja. A primeira promessa é Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. A segunda promessa é Mateus capítulo 16, versículo 18. Deus olha para Pedro e diz assim: eu coloco sobre a tua responsabilidade esta igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida: o diabo não vai permanecer de pé, porque Deus lançou uma promessa sobre a igreja. Você vai levantar a mão para dar glória, vai ficar de boca fechada. Eu sou pregador, mas sou pentecostal. Eu gosto de Bíblia, mas também gosto de dar lugar. Então vamos dar lugar comigo. Sacode o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: existe uma promessa sobre a tua vida. O diabo querendo ou não vai se cumprir. O diabo querendo ou não vai ter que acontecer. Você que está em casa, receba esta palavra: Deus tomará providência neste negócio. A sombra é evidência. Eles consentiram na morte de Estevão, eles consentiram na destruição da igreja, mas existia uma promessa sobre a igreja do Senhor. Naquele dia, o resplendor de luz falou e disse: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Mas vamos entender quem é Saulo. Saulo é judeu com cidadania romana, o que lhe dava da tribo do rei Saul. Saulo é a extensão do nome Saul. Quando se era da mesma tribo, era comum ter pessoas de mesmo nome, porque era costume daquela tribo, era tradição, era liturgia. Então Saulo é uma extensão do nome Saul. Saulo era judeu da tribo de Benjamim, porém com cidadania romana, e isso lhe trazia alguns privilégios. Porém, todavia, entretanto, este resplendor de luz que fala com Saulo, este que estou vos pregando aqui, ele vai olhar para o resplendor, já não enxergando mais, porque a luz ofuscou os seus olhos. E ele vai dizer assim: quem és, Senhor? Aquele que era senhor de uma tropa de soldados estava de joelho, porque caiu do cavalo e foi obrigado a ficar de joelho, e olhar para um resplendor que ele não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor se curva como um servo e olha para o Senhor dos senhores e diz assim: quem és, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No capítulo 9, nós começamos a entender o desfecho do ministério de Paulo. Agora ele vai dizer assim: Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Só que não é assim que funciona, não. Paulo estava perseguindo a igreja de Deus, perseguindo o próprio Jesus Cristo, e agora ele se acha no direito de receber uma ordenança como se fosse um profeta. Não é assim que funciona. É igual a um ladrão que rouba e faz tudo que não presta. Tirar a vida dele não tem sentido nenhum. Ele tem que ficar preso para aprender o que foi que ele fez. Tirar a vida dele não é o suficiente. Ele tem que aprender, ele tem que pensar lá dentro nas coisas erradas que ele fez do lado de fora.
Então não é tão simples assim. Saulo enxerga o resplendor de luz e agora simplesmente começa a receber as ordenanças de Deus e a pregar o evangelho. Não é assim que funciona. Tem que ter o tratar, tem que ter o processo. Aí Deus diz assim: olha, agora tu vai lá para Damasco. Tu não ia para lá? Tu não tinha um mandado de prisão para lá? Só que o mandado de prisão agora se transformou em um mandado de salvação. Agora tu vai lá para ser salvo. Ele entrou dentro da casa de Judas, na rua chamada direita, se sentou e ficou esperando alguma coisa acontecer, porque o resplendor de luz ordenou que fosse feito desta forma. Quando nós lemos o capítulo 9 e versículo 9, a Bíblia está dizendo, leia comigo, Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 9, para você acompanhar, para entender, para depois estar dizendo que não entendeu a palavra. Capítulo 9, versículo 9, e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Vamos parar para analisar isso aqui. Ele é novo convertido. E a Bíblia está dizendo que ele estava 3 dias sem ver, porque ele ficou cego. E estava 3 dias sem comer e 3 dias sem. É novo convertido, mas já está jejuando. O resplendor de luz se encontrou com ele ontem e ele já está jejuando. É novo convertido, mas já está jejuando. É novo convertido, mas já está queimando a carne. É novo convertido, mas está renunciando os seus prazeres, renunciando as suas vontades. Tem muita gente por aí que diz: eu não sei fazer, eu não posso fazer, porque eu sou novo convertido. Não, na Bíblia Sagrada está escrito, apesar de ser novo convertido, estava jejuando, estava fazendo. E não é só isso. No capítulo de número 11, o texto vai dizer que agora do outro lado Deus está falando com o profeta. Como é o nome do profeta? O nome do profeta é Ananias. Deus olha para Ananias e diz assim: Ananias, meu servo. E ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E no versículo 11 o Senhor olha para ele e diz assim: levanta-te e vai até a rua chamada direita e entra dentro da casa de um homem chamado Judas. Porque existe um homem lá dentro da casa dele, cujo nome é Saulo de Tarso. Pois eis que ele está orando. No capítulo 9, o novo convertido está jejuando. No capítulo 11, o novo convertido está Se o novo convertido jejua, se o novo convertido, eu vou falar isso aqui, se o novo convertido jejua, se o novo convertido ora, porque você que já é tanto, na hora de bater no peito, para dizer que tem experiências espirituais, na hora de bater no peito, dizer que é evangelista, na hora de bater no peito e dizer que é missionário, que já viajou para não sei quantos lugares, aí é bom demais, tem experiência. Agora jejua, ora. Porque uma coisa é ter momento para Deus e outra coisa é ter momento com Deus. E o novo convertido não sabia nem o que era momento para Deus e não sabia nem o que era momento com Deus, mas estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, momento para Deus e momento com Deus. Crente tem que jejuar, a palavra é dura, mas Jesus está dizendo isso. Crente tem que jejuar, crente tem que orar, crente tem que descer à casa do oleiro. Você pensou que vinha para cá hoje e ia receber uma palavrinha de vitória? Foi vitória boa essa, é jejuar e orar e esperar Deus mandar a resposta. Não é você simplesmente receber a resposta. Quer resposta? Corra atrás dela. Através de quê? Jejum e oração. Oração e jejum. Nessas horas a glória da igreja desaparece, mas eu continuo dizendo, é jejum e oração, oração e jejum. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: é jejum e oração, oração e jejum. Qual é o segredo da vitória, evangelista? Qual é o segredo de Jesus abrir a porta? Qual é o segredo de Jesus visitar meu marido, visitar meu filho, acabar com essa guerra dentro da minha casa? Jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum. Quando tu começar a jejuar, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, o síndrome do pânico vai embora, os demônios vão embora, vai bater em continência
incontinência, porque o diabo tem medo de crente que ora. Ei, o crente que ora e o crente que jejuma, o crente que busca, o crente que não ora e não jejuma não, mas o crente que ora e que jejuma, meu irmão, ai meu Deus do céu, quando vem para um culto como esse, ele já chega quente, e quando sai do culto ele sai fervendo. Aí quando o diabo vê ele da esquina, eita, o miserável está saindo da igreja, eu tentei matar ele, eu tentei acabar com o ministério dele, eu tentei acabar com o ministério dela, e ele está de pé, ela ainda está de pé. Os demônios começam na esquina da tua casa, bate continência, deixa passar, porque é crente, você é crente de oração e de jejum, então levante a mão para glorificar. Jejuando pela resposta, orando pela resposta, e no capítulo 12, através da oração e do jejum, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. É novo convertido, mas está jejuando pela resposta. É novo convertido, mas está orando pela resposta. É novo convertido e já tem dom de visão. Aceitou a Jesus há 3 dias atrás. Assumiu um relacionamento sério com Cristo há 3 dias atrás. E já ora, jejuma e tem dom de visão. Está melhor do que muitos crentes. Novo convertido, jejuma, ora e tem dom de visão. Só que agora vem a confirmação do ministério de Paulo. Quando Deus olha para o profeta Ananias e diz assim: só que oração não confirma ministério de ninguém, jejum não confirma ministério de ninguém. Dom de visão, de revelação, dom de profecia, dom de interpretar a língua não define ministério de ninguém. Isso é vocação. Eu canto, mas isso não é ministério. Ministério, eu vou dizer a você o que é ministério. Sabe o que é ministério? Ministério é você ser preso para libertar alguém. Ministério é estar Paulo e Silas dentro da prisão de meia-noite orando e cantando, sabendo que pode morrer, mas está cantando porque sabe que ele está preso, mas tem uma igreja que está liberta lá fora. Isso é ministério. Ministério não é o que eu faço para Deus. Ministério é o que Deus faz através de mim. Se você tá com o nariz empinado, achando que é porque você canta, que é porque você prega, que é porque você revela, que é porque você... Isso é dom, isso não é vocação, isso não é ministério. Ministério é estar faltando tudo dentro de casa e você vir para a igreja mesmo assim e dizer: só Deus é o Senhor. Deus é forte, Deus é grande, Deus é poderoso. Glorificado seja o nome. Isso é ministério. Ministério é estar fraco e orar. Ministério é ter um esposo que sai no sábado, só chega na segunda, sem saber para onde ele foi, o que está acontecendo, mas mesmo assim vem para a igreja, porque o compromisso não é com homem, o compromisso não é com mulher, o compromisso não é com pastor, o compromisso não é com pastora, é com Deus. Eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo uma presença aqui neste lugar. O grandão da Galileia está presente aqui na casa e está dizendo: eu te dei um ministério, exerça o ministério que eu te dei, exerça o ministério que eu coloquei na sua mão. Versículo 16, capítulo 9. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele estava jejuando, ele estava orando, ele tinha dom de visão. Mas quando no capítulo 16 Deus olha para Ananias, ele diz assim: e através de você eu vou mostrar para ele o que ele tem que padecer. Isso daqui é Deus confirmando o ministério de Paulo. Por quê? Porque Deus está olhando para Ananias e está dizendo assim: eu estou enviando você até ele, e você vai dizer para ele que ele vai padecer por causa do meu nome. Isso é ministério. Ministério não é receber passagem de viagem para ir não sei para onde, para a Rússia, para a França, para a Venezuela, não sei para onde, e tirar foto no bosque, tirar foto no rio, tirar foto. Não, ministério é você chegar lá na nação que você não conhece, que você não é nativo, e dizer assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Isso é ministério. Isso é missão. Aí você pode bater no peito e dizer assim: eu tenho ministério.
não é dizer que é sem ter obras. O ministério dele está confirmado. E agora ele tem um direito dado pelo próprio Cristo de pregar o evangelho. E ele começa pregando. Capítulo de número 20. Ele pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Só que ninguém acreditava no Saulo pregador, no Saulo salvo em Cristo, no Saulo cheio do Espírito Santo, no Saulo que orava, no Saulo que jejuava, no Saulo que tinha dom de visão e no Saulo que tinha ministério. Não! Por quê? Porque todo mundo conhecia esse Saulo como perseguidor da igreja, matador de cristão, destruidor de sinagoga. Foi ele que montou toda a operação para acabar com os apóstolos. E agora está pregando o evangelho. Só que ninguém acreditava nele. Só que Deus sempre levanta alguém para te justificar e me justificar. Ei! Não vai precisar você se defender de nada. Mas o tema não é defender meu ministério. É isso mesmo. O que vai defender o seu ministério são as suas obras, não são suas palavras. Não, você não está entendendo isso. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: o que vai defender teu ministério não são as tuas palavras, são as tuas obras. Como assim? Mas fulano está dizendo que eu não presto, continue fazendo a obra. Não, mas está dizendo que eu estou fazendo errado, continue fazendo a obra. Não, mas eu tenho o intelecto muito curto, eu não tenho muitas palavras do dicionário, eu não sei me expressar muito bem, a minha voz não é bonita. Ei, ele te deu o ministério. Se dependesse da seleção do dedo de homem, eu era o primeiro a ser excluído, José era o primeiro a ser excluído, a pastora era a primeira a ser excluída, por causa de defeitos, por causa de erros, por causa de falha, por causa de pecado. Mas ele diz: eu morri na cruz do Calvário, foi preço de sangue. Você não precisa pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Ele rendeu seu espírito e disse: tetelestai. O que é isso? Está consumado, dívida paga, liquidado. Você não precisa pagar mais nada. O sangue de Jesus Cristo é o que te liberta de todo o pecado. Agora Barnabé se levanta para defender Paulo. Ele é levado para o meio dos apóstolos. E Paulo agora tem um aval para poder pregar onde ele quiser. E ele começa pregando. No capítulo 13, versículo de número 2, o ministério dele é confirmado. E agora Barnabé e Paulo é enviado à viagem missionária. Só que o povo continuava não dando crédito. E agora no capítulo 18, versículo 3, irmão Felipe, Saulo vai para a beira da praia. Só que aqui agora no capítulo 18, versículo 3, ele não está sendo mais chamado, ou melhor dizendo, no capítulo 12, versículo 2, ele não está sendo mais chamado de Saulo, ele está sendo chamado de Paulo. Trocou o S pelo P. Por quê? Lembra que eu falei que ele era judeu com cidadania romana? Então essa cidadania romana dele dava a ele alguns privilégios. E um dos privilégios era mudar o seu nome de registrado. Como o povo não estava dando credibilidade a Saulo, agora com um nome diferente, era possível, mudando um pouco a aparência, cortando o cabelo, tirando a barba, não sei, alguma coisa, ele mudando a sua aparência, trocando o seu nome, agora de repente o povo lhe desse credibilidade, mas ele continuou sem. Então agora no capítulo 18 ele vai para a beira da praia e se torna fazedor de tenda. Tá pensando que Deus te dá um ministério hoje e tu vai começar a exercer amanhã? Muitas portas se fecharão na tua casa. Muitos microfones serão trocados e negados a você. Ô fulano, vem pregar aqui tal dia. Teu nome está no cartaz, tua foto está no cartaz. Tu chega num evento, quando chega lá, outra pessoa recebe a oportunidade no teu lugar para pregar no teu lugar, para cantar no teu lugar. Já aconteceu isso contigo? Muitas vezes. Nem por isso baixei minha cabeça e deixei de pregar. Porque eu sei que quem me deu o ministério não foi quem me convidou, foi o grandão da Galileia. Quem faz o que ninguém nunca fez consegue chegar em lugares que ninguém nunca conseguiu chegar. Mas é tão jovem, já é evangelista. Quem faz o que ninguém nunca fez consegue chegar em lugares que ninguém nunca conseguiu chegar. Não é por status, não é de aparência, é vocação, é ministério. Mas quantas vezes não fui preso dentro de mim mesmo para libertar outras pessoas? Deixar de ter uma vida de jovem,
deixar de curtir a vida, como muitos dizem por aí, gozar a vida, desfrutar da vida e ficar dentro das igrejas, debaixo dos bancos das igrejas. A minha mãe ia para os circos de oração, eu comia um miojo, levava um lanche dentro da lancheira, debaixo dos bancos das igrejas. A minha mãe lá, com a comissão, com o grupo, ia visitar as igrejas, eu debaixo do banco da igreja, dormindo. Fui crescendo nesse meio, e Deus foi me aperfeiçoando, e Deus foi soprando meu nome, e eu fui batizado com o Espírito Santo com 6 anos, com 7 anos comecei a pregar, com 10 anos já era auxiliar, e fui desenvolvendo, e fui fazendo a obra. Isso é ministério, é padecer pelo amor ao Evangelho. Muitos disseram, não prega porque é uma criança, e vai sair alguma coisa boa daí, vai. E quando Jesus me dá a graça e a misericórdia, quando eu pegava no microfone, mesmo assim sendo uma criança, a graça descia, o rolo descia, a mensagem descia, eu pregava. Aí tu acha que eu vou baixar minha cabeça? Tu acha que eu vou baixar a guarda? Porque capeta está se levantando para tentar destruir a minha vida espiritual. O capeta que se estoure para os infernos. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: exerça o seu ministério, defenda o seu ministério. Se você não acreditar em você, quem é que vai? Se você não acreditar em você, quem vai? Se eu não acreditasse em mim, aonde eu estaria? Se Maiara não acreditasse no comércio dela, se Maiara não acreditasse na profissão dela, aonde ela estaria? Se Felipe não acreditasse nos sonhos dele, aonde ele estaria? Ministério é crer sem ver. Diga assim comigo: ministério. Tá fraco? Diga assim: ministério é crer sem ver. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Paulo passou no processo: dar sem receber. Ninguém acreditava no ministério dele. Só que agora ele ganha credibilidade. Deus começa a abençoar o seu ministério. Só que agora vai se levantar outras coisas na sua vida. Ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto. E nessa carta à igreja de Corinto, ele fala sobre algumas coisas, porque existia uma grande bagunça espiritual na igreja de Corinto, em relação a casamento, em relação aos ministérios, em relação a dons espirituais, em relação a muita coisa. A igreja está edificada, exortada e consolada. Cada um sabe a hora de profetizar. Cada um sabe a hora de se organizar. Cada um sabe como é dividida a igreja. Os departamentos. Tudo fica organizado. Paulo organizou tudo através de cartas. E agora no capítulo 12, falsos apóstolos se levantam e começam a criticar o ministério de Paulo. Irmão, tu sabe o que é ministério? É o que foi construído. É o muro. Ele já passou no período da base. Ele já passou na base. Pastora Kelly, ele passou na base. Ele passou muito tempo na beira da praia fazendo tenda, o povo negando o microfone, fechando porta de igreja na cara dele para ele não pregar, para ele não cantar, para ele não fazer. E agora se levantar falsos profetas, que nem é profeta, nem é apóstolo, é falso. Falso. Para dizer e criticar o ministério de quem é verdadeiro. Dizer e criticar o ministério de quem é verdadeiro. Aí Paulo diz: eu queria ficar calado, mas eu tenho que me justificar. Só que ele não se justifica aos falsos apóstolos. Ele não escreve a carta, a segunda carta aos Coríntios, aos falsos apóstolos. Ele escreve a segunda carta, que é uma carta pessoal de justificativa a igreja. Porque você não deve nada a quem é falso apóstolo, a quem é falso mestre, a quem é falso profeta, a quem aponta o seu ministério. Agora você tem o dever de se justificar às pessoas que você cuida. Você tem o direito de se defender a quem anda com você, a quem está do seu lado, a quem ora com você, a quem se consagra com você, a quem ouve Deus usar a tua boca na terra.
a essas pessoas que são edificadas por você, a estas você deve se justificar. A estas você deve dizer o que está acontecendo. E aí Paulo vai começar escrevendo. No capítulo 10, eu já encerro agora. No capítulo 10, ele inicia a defesa do seu ministério. E ele vai até o capítulo 13, que é o último capítulo da carta. Só que no capítulo 12 é o que eu acho mais interessante, porque é aqui que ele vai de fato defender o seu ministério com visões espirituais. E ele diz assim: em verdade que não convém gloriar-me. Ele diz: não convém gloriar-me, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Não convém me gloriar, porque a visão e a revelação não é minha, é do Senhor. É do Senhor. Ele viu. Então por isso ele poderia bater no peito e dizer assim: eu vi, eu senti, eu ouvi, aconteceu, porque eu fui levado pelo Espírito, porque o Espírito me tomou. Ele tinha o direito, mas ele disse: eu posso até fazer, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu presenciei, porque eu senti, mas não me convém, porque a glória não é minha, a visão não é minha, a revelação não é minha, a revelação é dele, do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas vamos essa primeira parte. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, sabe o que ele está fazendo aqui? Matando eu. Eu subi, eu vi, eu presenciei, eu senti. Ele matou o eu. Ele matou o egoísmo. Ele matou a soberba. Quando disse, ele estava falando de si mesmo em terceira pessoa. Por quê? Porque os falsos apóstolos, eles usavam a mesma estratégia. Que estratégia era essa? Eu tive uma visão, eu vi um prumo, eu vi um anjo, eu estou vendo um anjo, tem um anjo aqui na igreja. Olha o laço sendo quebrado, olha o laço sendo... Os falsos apóstolos faziam isso, os falsos mestres faziam isso, os falsos profetas faziam isso. Aí Paulo faz diferente. Ele via, ele sentia, ele ouvia, mas ele disse: eu conheço um homem. Ele estava falando dele, ele podia falar dele porque era verdadeiro, não era falso. Mas ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos subiu ao céu e ouviu palavras indizíveis. E ele diz assim: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que subiu, ele teve visões e revelações, mas a sabedoria espiritual dele era limitada para conseguir interpretar. Por isso que ele está dizendo: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, porque é limitado a sabedoria espiritual dele. Ele não consegue. São coisas indizíveis. E ele tenta dizer com características humanas o que ele está vendo, mas é indizível. Por isso ele está dizendo: se no corpo ou fora do corpo. E ele vai dizer assim: e sei que tal homem foi arrebatado. Do original grego vem a palavra harpazo, que é ser arrebatado ou ser transportado às nuvens de glória. Ser transportado, ser levado às nuvens de glória. E lá ele teve visões e revelações. Só que aqui, no capítulo 4, no versículo 4, está dizendo que ele foi levado ao o ladrão na cruz. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Diz assim: Senhor, se possível for, deixe que eu entre contigo no teu reino. Jesus olhou e disse assim para ele, mais ou menos isso, encaixando no contexto da mensagem: tu tem ministério? Não. Eu só quero te aceitar. Eu só quero crer com o coração e confessar com a boca. Então no reino você não entra. Mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reino não é lugar de salvo como as obras. Quer entrar no reino? Salvo com boas obras. Agora paraíso, sim, pode ser um lugar reservado para salvo como as obras. O período de espera para o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Paraíso, reino não. Foi isso que Paulo estava dizendo. Eu não entrei no reino porque as minhas obras ainda estão sendo contabilizadas.
todos os dias eu erro e todos os dias eu acerto. Então, como não existe ainda tribunal de Cristo, eu não estou no dia do Senhor, não estou no dia do juízo final, então eu não posso entrar no reino, mas eu tive acesso ao paraíso. Ele teve acesso ao paraíso. E ele ouviu palavras indizíveis. E no versículo de número 5, ele diz assim: eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Sabe o que ele está dizendo, Mayara? Os falsos profetas se gabavam por causa de visão e revelação. Deus está mandando te dizer: assim diz o Senhor, segundo a minha palavra. E Deus não está dizendo nada. Deus não está dizendo nada. Deus não está mostrando nada. E Ele está dizendo que está vendo. Ele está dizendo que Deus está falando. E Deus não está falando. Cuidado, porque dentro da igreja existem 3 tipos de pessoas. Quais são os 3 tipos de pessoas, evangelista Tiago? Homens de Deus, homens usados por Deus e homens que usam Deus. Cuidado! Os falsos apóstolos se gabavam e se davam a própria glória por causa de visão e de revelação. E sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vou me gloriar em visão, eu não vou me gloriar em revelação, eu não vou me gloriar em profecia, eu não vou me gloriar em dom de língua, eu não vou me gloriar em unção de espírito que está descendo sobre a minha vida, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ei, se tem uma coisa que você pode se gloriar, não é porque tem dom, não é porque sabe pregar, não é porque sabe cantar, não é porque tem uma boa oratória, não é porque tem uma boa ética, não é porque tem reputação. Sabe por que você pode se gloriar? Porque você é fraco e a graça de Deus te alcançou. É por isso. Sabe o que é? É você dizer: eu recebi a tua glória porque eu sou fraco, mas a tua graça, ela me enche de força. Isso é se gloriar. E no versículo de número 7 ele diz assim: e para que não me exaltasse, encerra agora, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que espinho na carne é esse? A primeira coisa que eu quero que você entenda: a Bíblia original, quando foi escrita, não tem capítulo nem versículo. É tudo Bíblia. É um livro só. Então o capítulo 12 é a continuação do capítulo 11. Porque era tudo uma coisa só. Só que foi dividido para o melhor entendimento de quem lê. Então se o capítulo 12 é a continuação do 11, no capítulo 11, versículo 23, ele vai falar do espinho na carne. Que espinho é esse? Ele vai dizer: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Olha o que ele vai dizer: isso aqui é ministério, isso aqui é ministério, obra. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. E além de tudo isso, a minha preocupação com todas as igrejas. O que é espinho na carne? Isso aqui, a diversidade da vida, dificuldade, todo dia. Uma coisa que te faz se sentir fraco. Hoje eu me acordei me achando a Coca-Cola do deserto. Aí vem chama 2, 3 nomes contigo no meio da rua, te envergonha e tu fica fraco de novo. Pra quê? Pra que a graça dele te alcance, tu reconheça que tu é fraco. Porque se não tiver processo, se não tiver provação, se não tiver perseguição, se não tiver calúnia, se não tiver perigo, eu sou forte. Eu posso. Eu faço. Eu sou o pregador. Eu sou o cantor, eu sou o pastor, eu sou o evangelista. Aí todo dia tem uma coisa que te bate,
Todo dia tem uma circunstância que te derruba. Todo dia tem uma coisa que te espreme, que te prensa, até o ponto de o próprio Jesus não aguentar o ministério, o peso que estava nas suas costas, e dizia assim: se possível for, afasta. E o pai fica em silêncio, não poupar o seu próprio filho, porque se poupasse o filho, como é que ele seria exemplo para os demais? Ministério é sofrer por amor ao evangelho. E como defendo o meu ministério? Com palavras não, com obras. Tá doendo, mas continua fazendo, porque isso vai te justificar. E isso vai te defender. Versículo 8. E eu encerro. Isso é uma palavra, não é aquelas palavras de "oh glória", não. É palavra de edificação mesmo, para você ir morar no céu. 3 vezes pedi ao Senhor: tira o espinho da carne de mim. Tira o espinho da carne de mim. Tira o espinho da carne de mim. Versículo 9 ele diz: a minha graça te... Como assim? Senhor, eu estou te pedindo, eu tenho ministério, eu padeço por amor ao evangelho. Sim. Você está pedindo para eu tirar de você o espinho na carne, que é um mensageiro de Satanás para te esbofetear. Mas por que eu tiraria a única coisa que faz você se arrepender? Por que eu tiraria a única coisa que te faz vir para minha casa? Por que eu tiraria a única coisa que te faz continuar pregando? Por que eu tiraria a única coisa que te faz continuar cantando? O quê? O espinho na carne. Eu vou dizer isso aqui com a maior certeza do mundo. No dia que você ficar ileso de todas as provas, você sai da igreja. Sabe por que tem tanta cadeira vazia aqui? Não é porque o pastor não veio, não. É porque tem gente que entende o que é graça e o que é ministério. E tem gente que não entende o que é graça e o que é ministério. Ministério de oba-oba, todo mundo por aí está vivendo. Agora, ministério de verdade é para quem sofre. O pastor estando ou não estando, a pastora estando ou não estando, a evangelista estando ou não estando. Tem ninguém não? Eu vou fazer, a obra vai continuar, eu vou fazer. Porque existe uma promessa, o fogo vai continuar ardendo. Se o primeiro turno de sacerdote não consegue tirar cinza, colocar a lenha só para a brasa, o segundo que varria e tirava a cinza, agora vai ter que tirar a cinza, vai ter que colocar a lenha e assoprar a brasa. Mas o fogo não pode se apagar. Isso é ministério, viu? Para você que é obreiro, essa palavra é para você. Que ministério é esse que você diz que tem? Eu estou falando de imbuído pelo Espírito Santo. Sabe quando é que ele vai tirar esse espinho da tua carne? Nunca. Sabe quando é que ele vai te deixar ileso de toda essa situação que tu está pedindo para ele te tirar? Nunca. Sabe por quê? Porque você não quer padecer por amor ao evangelho. Você quer ter status, quer ter aparência, quer ter nome. E quem quer aparecer, ele humilha. Agora quem se humilha, ele exalta. Quando se humilha, ele diz assim: a minha graça te basta. Tu tá fraco, mas o meu poder é meu, vi? É meu. O meu poder não é teu não, é meu. O meu poder se aperfeiçoa. Recebe o aperfeiçoamento. Recebe a capacitação. Recebe força. Recebe vigor. Recebe graça. Recebe coragem. Recebe ânimo. Recebe nessa noite, fique de pé, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que chegou fraco, você que chegou sem força, você que disse: vou parar, vou desistir, vou deixar de fazer a obra. Você é uma exceção no meio daqueles que se esfriaram no evangelho, porque está escrito na palavra: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, vírgula, de quase todos. Você é o de quase todos, você é a exceção. Por isso você chegou. Era para você ter sido Maria vai com as outras. Todo mundo ficou em casa, eu vou ficar também. Mas você resolveu fazer a diferença, porque você sabe que você não é forte, você é fraco e precisa da graça dele.